Hi everyone, it's a new season, a new setting, and a new look. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Welcome back. I know for many of you, this is season 8, the final season. For others, it's still not season 8, but you're looking forward to it. So I hope all of us will have an awesome semester because we'll be together until January. Actually makes me look older. For the next 7 weeks, there's so much for us to learn. So I hope you are excited and I hope you... So here I am to explain how things are gonna go this semester. I know nobody asked me anything yet, but I'm pretty sure you have those questions in mind. So here it comes our FMAQ, frequently mentally asked questions. Question number 1. Which platforms are we going to be using? Google Classroom and the Telegram app. I have already sent you the links. I believe if you're here, it's because you are in the right room. Question number 2. How is the semester going to be organized? Well, last semester, many of you who had classes with me or whichever or whoever other teachers you had got familiar with the format learning script, roteiro de aprendizagem. In English 8, we are going to do things slightly different. Instead of learning scripts, we'll be working with learning paths. So beautiful, so poetic. Learning path means trilha de aprendizagem. Okay, what's the difference? Right, so the difference is that instead of sending a long script with a lot of activities in which you need to do all of them at once, I am going to break it down for you, especially because we only have 7 weeks to study a bunch of things. Every week you will have to perform the activities of one learning path. So we'll have learning path 1, learning path 2, learning path 3, down to learning path 7. There will be 7 learning paths. Let me show you an example. Whenever you enter your Google Classroom, it will look like this. This is not your class, this is just a test, right? In your class, there will be something like English 8, VA8, English 8, VB8, right? Now, you see this part here, mural? We are not going to use this. Don't try to guide yourself using the mural. You're going to get lost. You should always click here, atividades, okay? Whenever you click atividades, you will find the learning paths there. The first week, you'll have learning path 1. Now take a look, learning path 1 part 1, learning path 1 part 2. Why do we have 2 parts? Well, because now we are doing the semester twice as faster. So you have fewer courses, fewer disciplines, but you have more activities of the same discipline. So every week we'll have 2 learning paths split in 2 parts. Now the good news is that each activity can be done at a different time. You don't need to do everything at once. You will normally have 8 to 10 days to do a whole learning path, both parts 1 and 2. But that will depend. You will need to check. When you get to your Google Classroom, what you will find is that you have here learning path 1, part 1. Step 1, start here. Start here. Seriously, follow the steps. All of them were planned in a logical sequence. Whenever I'm teaching you face to face, I plan all my steps in a logical sequence. Whenever you're talking about communicative language teaching, we are thinking of a more inductive way to learning, right? So there are things when we are in a classroom, we negotiate, we discuss, I provoke you. So some of the activities here in our Google Classroom, they were created to get the ball rolling, to get you familiarized with everything, so you need to do one step at a time. No spoilers. In the case of the first week, you will click here. Start here. Welcome to English. The video you're watching is here. After you do that, learning path guidelines. In each learning path, you will find the guidelines. What is it, Newton? Basically, I will be saying hello to you and I'll tell you, well, this is the logical sequence you should follow, all right? And I'll tell you
which activity is what. And also, I will tell you whether this activity accounts for attendance and also if it's being assessed. Basicamente, eu vou te dizer se essas atividades vão ser usadas para frequência e também quais delas vão ser avaliadas e quantos pontos elas valem. Eu tirei até um chapéu do armário para você não esquecer dessa imagem e do que eu vou te dizer agora, e eu estou falando em português. Faça a atividade de forma honesta. Você não precisa copiar da internet, você não precisa copiar do coleguinha, você não precisa de Google Tradutor. Não é uma prova. Alright, so don't skip ahead. So after you read this, whenever you get lost in the learning path, go back to the guidelines, okay? So after you do this, you will probably have the first activity of the week, right? Some of them will be done in our Telegram group, especially speaking activities. Why is that? Question number 3. Are the online meetings mandatory? Right, so you asked for it, so I'm giving it to you. No, online meetings are not mandatory. They're optional. They will not be accounted as frequency. Question number 4. So why do we have online meetings? We will have 3 online meetings. In the first online meeting, even though it's not mandatory, it is highly recommended because we will talk about this first learning path. I will clarify some points and also I need some suggestions. This is a moment for you to give your opinion on how you would like to be evaluated. Our first online meeting is on Tuesday, December 1st. Then we'll have 2 more online meetings. One in 2020 and one in 2021. Okay, but why are we having online meetings? We will be using the online meetings to chat. They will work as conversation tables. So I will basically prepare some activities for you to talk, use the vocabulary, and give feedback on your pronunciation. Also, this is an opportunity for you to ask questions and for me to clarify points that I believe had not been made clear. Yay! No mandatory online meetings! Really? Question number 5. How is it going to be organized, Newton? Alright, so I was telling you that we'll be using learning paths. So we will do one step at a time. And then we will have some activities in which you need to comment on places. Some activities will be using Google Forms, and some of them will be using Google Docs. Something very interesting, there's a video here, is that at the end of every path, you will have a quick self-assessment, just like this, right? So what is this? É um tipo de avaliação curta, onde eu finalmente apresento quais foram os objetivos dessa aula. Por que você não apresentou os objetivos antes? Porque a gente está trabalhando com abordagem comunicativa e o efeito surpresa é importante nesse lugar. Então, no final, você vai ver se você adquiriu as competências, as habilidades e os objetos do conhecimento que estavam previstos para aquela lição. Question number 6. Are you going to present the syllabus? I mean, the plano de ensino? Yes, quickly, but I strongly believe in the power of reading. So you can do it by yourself. Let me just give some spoilers. So one of these week's activities is analyzing our plano de ensino. This is very simple. You're basically gonna click here and you're going to analyze it. You're going to read through it and then you're going to answer these 3 questions here. You just need to take notes and bring your answers to our first online meeting. Our plano de ensino is written in Portuguese. So I'll be speaking Portuguese now. Let's change it! Wow! Such a TikToker, right? Entendam que nessa pandemia, qualquer oportunidade de usar uma roupa diferente a gente vai usar. Então, quando você clica aqui, ó, Analyze our plano de ensino, nosso plano de ensino está escrito em português, né? A gente continua usando esse livro aqui, né? Se você não tem uma cópia ainda, providencie, porque a gente vai usar ele. Newton, você vai seguir o livro? Professor, Newton, como é que vocês me chamam? Newton, você vai seguir o livro exercício por exercício? Não. Você vai fazer aqueles roteiros incríveis e fantásticos e temáticos que a Bruna fazia? Meu sonho, né? Mas eu vou tentar encontrar um equilíbrio entre o que tem de bom nesse livro, porque ele é muito bom, e eu não estou recebendo nenhum centavo da Oxford para falar isso,
E o que vocês já faziam ali com a Bruna e também o que a gente já conseguiu desenvolver, os lugares que a gente conseguiu acessar na disciplina do semestre passado, que foi compreensão e expressão oral em língua inglesa. Cadê meu mouse? Tem que usar esse de mousepad. Como eu estava falando, você vai chegar aqui, ó, e vai ter os itinerários formativos. A gente vai trabalhar as unidades 10, 11 e 12, tá? A gente vai trabalhar os objetos do conhecimento que estão lá, mas não necessariamente a gente vai usar a ordem que ele usa ou fazer todas as atividades. Vocês vão ver agora no Learning Path 1, mesmo que a gente quase não use o livro. Em outras a gente vai usar mais, tá? É muito importante essa informação aqui, você já sabe, né? O código da turma, mas tem o Telegram, caso você perca. Vamos chegar aqui na avaliação? Então, como a maioria de vocês já está no Season 8, não é novidade que para a aprovação você precisa de nota mínima 6 e frequência de 75%. Mas, Newton, como é que você vai aferir a frequência? A partir da realização de atividades. Então, a gente vai ter aí as Learning Paths toda semana, com um hall de atividades que você confere lá no Guidelines da semana, você clica, vê a ordem, e aí vai estar escrito quais atividades você tem que fazer e quanto cada uma delas vale. Até porque elas também, todas as atividades que vocês fazem, vão ser parte da nossa avaliação esse semestre. Como assim? Bom, a gente vai ter 3 instrumentos esse semestre. A1, que basicamente eu estou chamando de portfólio porque é uma atividade formativa, né? Ela tem a ver com você fazer todas as atividades previstas nas trilhas de aprendizagem, nas Learning Paths. Vão ser 7 Learning Paths e você vai fazendo elas ao longo da semana, vai recebendo nota, recebendo feedback. Ao fim, você vai tirar uma nota de até 10 pontos com peso 1, obviamente individual. A atividade 2, produção escrita, vai ser um writing, a gente vai escrever um texto, nós vamos decidir juntos quais as modalidades possíveis desse texto, e é por isso que é importante que você faça aquela atividade Analyzing Your Plano de Ensino, porque a gente vai negociar isso no nosso primeiro encontro síncrono, tá? O writing ele vai acontecer em 2 etapas, vocês vão escrever um first draft, vão ter um prazo para me entregar, eu vou corrigir, dar feedback, e aí vai ter o second draft, e aí vocês vão receber a nota. E nós vamos ter um Speaking Project, que a gente ainda vai negociar de que forma ele vai acontecer. Todas as atividades têm peso 1. O Speaking Project poderá ser feito individualmente, em pares ou trios. Então, a nota final, basicamente, é a média ponderada, tá? O que vocês vão fazer em casa? Vocês vão ler o detalhamento que a gente tem aqui, ó, sobre as 3 avaliações. Mas não tem nada de novo a partir do que eu disse. Sobre o meu horário de atendimento. Você pode me enviar mensagem privada no Telegram a qualquer hora, tá? Mas esses são os horários que eu me comprometo a responder. Terças-feiras e quintas-feiras, de 16h30 às 17h30, via plataforma Telegram. Pode acontecer de um dia eu não estar disponível nesse horário, tá? Talvez aí eu aviso antes ou eu entro em contato com você depois para marcar um horário. Você pode me mandar um e-mail, tá? Mas o e-mail, como eu recebo vários e-mails de vários cursos, várias áreas, eu peço aí um prazo de 7 dias para resposta. Então, se for algo mais sério, me manda via e-mail desde que eu tenha prazo. Se for algo mais uma dúvida, alguma coisa, pode falar comigo pelo Telegram. Os encontros síncronos, que são, como eu já disse, de natureza não obrigatória, servirão à prática de speaking e esclarecimento de dúvidas, tá? Eu vou preparar algumas atividades legais pra gente conversar, pra gente matar a saudade, pra gente praticar inglês, receber feedback instantâneo. E aí a gente chega finalmente ao cronograma detalhado, tá, gente? A gente tá numa pandemia, pode ser que tudo isso aí tenha que ser renegociado, mas isso é o que a gente tem a priori, tá bom? Então, ó, vocês sempre vão ter aqui, ó, são 7 Learning Paths. Vejam que eu botei aqui em azul tudo que vai acontecer ainda nesse ano, em 2020. E em 2021, tá nessa cor aí meio laranja, tá? São 7 Learning Paths. Eu coloco aqui o dia que vai ser enviado e o seu prazo. Pode acontecer, se eu tiver alguma emergência, algum problema tecnológico, que eu não consiga enviar neste dia. Caso eu não consiga enviar neste dia, eu sempre vou adicionar um prazo para execução da atividade, tá bom? Aqui a gente tem a data dos encontros síncronos, vão ser 3. E vocês percebam que, como eu falei para vocês, as Learning Paths são sempre divididas em 2 partes. Então, por exemplo, a primeira parte é a Introduction e a segunda são os objetos da unidade 10A. Na Learning Path 2, 10B mais 11A. Na Learning Path 3, terminamos a 11A e aí eu dou as instruções por writing. Então percebam que sempre vai ter
2 partes para você fazer ao longo dessa semana no seu tempo, tá? Quando vocês lerem tudo isso aqui, vocês vão ver, ué, mas você botou 10A, 10B, já foi direto para 11A. Cadê a 10C? Cadê a unidade 12C? Essas unidades, elas são consideradas unidades de revisão, elas trabalham objetos que já foram trabalhados em outros níveis, e como o nosso tempo está escasso, eu tirei elas do protagonismo, mas elas vão aparecer transversalmente nas 7 trilhas de aprendizagem. Yeah, this is awesome. So that's it, guys. Thank you very much for watching. Don't you dare skip the video I made for learning path number 1, and I will see you in our first online meeting. And remember, If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? yeah, that too, but actually what I meant was... Yeah, that too, but actually what I meant was... Welcome back.